teve nesse final de semana a revelação da ex-deputada Joyce Hasselmann, jornalista, que foi líder do bolsonarismo, né, na Câmara, inclusive, que ela foi vítima de violência física. Eu vou até colocar aqui o print, né, Joaquim, para quem quiser assistir ao vídeo, tá nas redes sociais, Joaquim, tá no Instagram. Ela comenta que aquela situação estranhíssima, que a gente nunca esqueceu, onde ela apareceu com o rosto muito, muito, muito machucado, foi, na verdade, um ataque de alguém ligado à família Bolsonaro. Eu não entendi direito isso, né? Ela disse que foi alguém da família ou foi alguém ligado à família? Como foi isso, Joaquim? Foi, mas isso, na verdade, não foi comprovado, né? Não tem a comprovação. Houve uma investigação na ocasião e, na verdade, se atribui que ela seria em função de medicamentos na ocasião e ela teria tido essa queda. Enfim, não é algo que foi comprovado, então a gente não vai comentar aquilo que não está comprovado, porque a gente tem muito esse cuidado, né? Depois, a Sara, eu sei que ela está... daqui a pouco ela volta, então ela fala, a Joyce Hasselmann, é bom a gente colocar essa imagem, porque eu recuperei. O que ela... Não um vídeo, não é imagem, é um print, viu, Sara? Eu te mandei, acabei de mandar um print, porque que ela disse nessa entrevista? Ela falou, olha, o que eu vou falar aconteceu em Araçatuba, na campanha, na pré-campanha do Bolsonaro. O que ela fez na ocasião? Isso que a imagem vai mostrar, se você puder colocar depois, ela diz o seguinte, isso eu vi que de fato ela estava lá. Ela falou, eu gravava live, postava toda hora live, tá? E ela tá de fato, a imagem mostra ela em cima do caminhão, olha, ela tá com a câmera aqui, com o celular gravando. Eu tenho o Major Olímpio, né, que já morreu, vítima da Covid, né, do próprio desgoverno do Bolsonaro, e ele tá em Araçatuba, interior de São Paulo, que é perto da cidade dele, né, que era a cidade onde ele nasceu, que é Glicério, e lá ele então teve, segundo o depoimento esse depoimento, a entrevista que ela deu, né, ela disse que o Bolsonaro estava na hora da caminhada, ele deu uma tonteada, essa expressão que ela usa, ele tinha uma doença, né, sabe disso já, então ele deu uma tonteada, e aí eles pararam a campanha, foram ali descansar, ele foi descansar um pouco, e ela comenta, ela falou, olha, Bolsonaro, você precisa, ela falava, eu chamava o Bolsonaro de 01, assim que eu me referia a ele, eu falei, 01, você precisa reforçar a sua segurança, usar colete à prova de balas, e reforçar a segurança, porque é muita gente que fica nas suas passeatas, e você pode levar algum tipo de atentado, né? E ela comentou, você pode levar um tiro, uma facada, ela fala isso. Aí ele disse o seguinte, ela diz o seguinte, olha, ele olhou para mim, ele falou, agora eu vou olhar para a câmera, ela fala, ele olhou para os meus olhos e disse o seguinte, se eu levar uma facada, eu ganho a eleição. Ele disse isso para ela, e ela está contando agora com mais detalhes, né? E ela disse, olha, quem sabe disso era o Bibiano, que estava conosco, tem 2 policiais que estavam conosco, e ali ele disse, olha, eu ganhava a eleição. E esse depoimento dela corrobora o depoimento do Julian Lemos, né? A entrevista que ele deu ao 247. Ele disse para mim, né, na entrevista, que ele foi até o hospital, ele não estava no dia 6 de setembro de 2018, mas daí ele foi ao hospital 2 dias depois, e ele falou, eu fui lá imaginando um clima de assim, muita apreensão, velório, assim, uma coisa pré-velório, uma coisa, impacto muito grande, todos nós ficamos impactados. Aí ele disse, mas quando eu vi o Bolsonaro, só faltou soltar um foguetão, porque ele disse assim, e o Julian Lemos, que era um dos coordenadores da campanha, né, falou, olha, não precisa fazer mais nada, nós ganhamos a eleição. Foi o que ele disse. Então corrobora, são 2 pessoas muito próximas do Boquero, muito próximas do Bolsonaro, estavam lá, e sabem tudo, foram desde o primeiro momento. Então, eles estão dando depoimentos que são muito importantes e, na verdade, deveria haver uma investigação, né? Mas, sério, eu estou tentando já há bastante tempo ouvir o Adélio, né? A família também tenta. Quer dizer, fez uma visita que eu levei e quando a irmã perguntou, ele disse, você está doida? Como é que você pergunta isso aqui? Isso aqui é tudo gravado. Deu uma dura nela para falar sobre isso. Porque não poderia falar sobre isso. Porque ela perguntou e fez a pergunta a meu pedido. Eu levei e digo, olha, é do teu irmão, mas se você puder, faça essa pergunta para ele. Tá? Se ele fez e por que fez. Mas, enfim, ele não respondeu. Agora, a Justiça Federal já tentou, lá em Campo Grande, já liberou o Adélio para que ele receba tratamento, porque ele está em isolamento já há muito tempo, né? De 2018, para que ele vá ao hospital e fique sob os cuidados da família, né? Porque se ele não tivesse sido considerado inimputável, ele já estava na rua. E agora, nesse mês de agosto, venceu a última decisão da junta médica, que ele teria que ser reavaliado, e ele teria que deixar o presídio. Mas o Minas Gerais, que é o governo Zema, diz que não tem vaga em hospital do SUS, que é o que ele deveria ir.
vai para o hospital, fica próximo da família, e aí a justiça, em Juiz de Fora, recorreu, estabeleceu lá um conflito de competência, né? Porque duas decisões de a mesma instância contraditórias, e prevaleceu a decisão de que Juiz de Fora, Justiça Federal de Juiz de Fora é que decide, essa é que dá a última palavra neste caso, né? É que dá a palavra. Então ele continua lá trancado em isolamento com a saúde mental agravada. Enfim, tem muito ainda a ser apurado nessa história, como nós dissemos, e a própria Joyce também fala sobre isso, que quando ele estava lá em Juiz de Fora, ela soube que ele estava com metade da segurança, do corpo de segurança oficial, tinha lá os voluntários, então ele estava com a metade. Então era tudo muito estranho naquele dia, e ela não diz isso, mas ele tinha falado no comício anterior, que foi no Acre, que foi quando ele falou que fuzilar a petralhada, aquela vez, ele estava usando colete à prova de bala, tinha dito que passaria a usar. Só que não. Aí em Juiz de Fora, o colete à prova de bala ficou dentro do carro. Porque o presidente da Associação Comercial Empresarial de Juiz de Fora, que foi quem recebeu o Bolsonaro, né, a pedido de um deputado federal, que é o Marcelo Álvaro Antônio, foi ele que organizou o Marcelo Álvaro, que depois foi ministro do Bolsonaro, que depois foi protegido pelo Carlos Bolsonaro, blindado, porque seria demitido por conta do escândalo lá das laranjas, né, desvio de dinheiro do PSL, mas foi o Carlos que segurou naquela ocasião, e o Carlos que estava, como a gente sabe, em Juiz de Fora, no primeiro e único ato público que ele participou durante a campanha. Então tem mais um depoimento importante, né, de uma aliada do Bolsonaro, que dá conta de que ele disse que faria isso, que seria eleito, né, se levasse uma facada, como se já antevendo, foi o que ele disse antes. Disse dia 23 de agosto, que é aquela imagem que eu mostrei da Joyce Hasselman, é de 23 de agosto de 2018. Aí você tem o evento de Juiz de Fora, foi 13 dias depois, no dia 6 de setembro. Ela... Só para dar uma satisfação aqui, eu saí, gente, porque eu tenho gatos, né? E o gato estava enlouquecido aqui, por isso eu nem consegui introduzir direito o assunto, né? Circulou muito essa história da agressão, né? Que ela reconta a história da agressão e etc. E isso não circulou tanto quanto a história da agressão, que chamou muita atenção. Acabou roubando muito, ficou um pouco abafado nessa essa revelação que ela faz. E, inclusive, tem uma coisa, não sei se você mencionou, Joaquim, se me passou desapercebido, aquela situação em que oram na barriga do Bolsonaro, né? Eu não lembro se foi muito antes ou se ele já estava em campanha. Foi sim, foi abril de 2018. Você tem alguns eventos importantes. Em fevereiro, ele para a campanha em Cascavel, porque tem um problema, vai para o hospital, lá em Cascavel, porque tem um problema do abdômen. Aí, 15 dias depois, ele também, quando ele volta, ele está em Roraima, quando ele volta, ele é internado, passa uma noite no hospital militar, também com problema no abdômen. E aí, depois, ele vai num encontro de evangélicos, chamado Gideões, né, lá em Blumenau, e quando o pastor pede que as pessoas que tivessem um problema, uma doença na barriga, no estômago, que elas então se levantassem, que haveria oração. Aí a Michele cutuca o Bolsonaro, ele levanta a mão, daí ele levanta, e ela própria e mais um pastor oram exatamente no local onde teve o ferimento ali da facada. Então, você faz essa oração e tem uma indicação de que efetivamente ele tinha uma doença no estômago. Então, isso não tem dúvida.